E aí galera, aqui é o grande mestre Evandro Barbosa e hoje nós vamos voltar com a nossa playlist Aprendendo Xadrez com os Campeões Mundiais. E o episódio de hoje da playlist é um episódio especial, pois eu quero analisar aqui com vocês uma partida que foi jogada por um jogador que talvez tenha sido o melhor jogador da história do xadrez. É claro que eu não posso afirmar isso, mas é inegável que o 13º campeão mundial, Garry Kasparov, foi um jogador extraordinário. É claro que não dá pra gente comparar, né, os jogadores, saber qual foi o melhor jogador da história, mas também é ainda mais difícil de encontrar um jogador que supere os feitos conquistados por Garry Kasparov. Kasparov foi campeão mundial em 1985, vencendo Karpov, e ele deteve o título de campeão mundial até o ano de 2000. Então foram 15 anos como campeão mundial e ele realmente dominou esse período do xadrez. Ele era um jogador muito completo, mas ele revolucionou o xadrez, principalmente quando a gente fala sobre preparação de aberturas. Kasparov, ele elevou o nível de preparação de aberturas a um ponto assim absurdo que era até difícil diferenciar quando saía da abertura e entrava no meio jogo, pois muitas vezes quando entrava no meio jogo o Kasparov ele ainda estava preparado. Dizem que até hoje o Kasparov ele tem guardado novidades nas aberturas que poderiam colocar muitos problemas aí para os jogadores. Além disso, outra característica marcante do Kasparov é esse jogo com a iniciativa, a agressividade no jogo, que era algo marcante nas partidas dele. E isso vai ficar ainda mais claro na partida que eu vou analisar aqui com vocês, que é uma partida que o Kasparov ele estava de brancas contra o Topalov. Essa eu considero a melhor partida do Kasparov. Talvez muitos de vocês até conheçam essa partida, é uma partida bem famosa que foi jogada em 1999, que vai ficar muito clara essas características do jogo do Kasparov. Bom, então bora lá, bora começar a análise dessa partida. Kasparov ele estava de brancas e ele começou com lance 1 E4, então Topalov respondeu com D6, jogando uma defesa Pirc. O Topalov geralmente ele jogava a siciliana, que tem mais a ver com o estilo de jogo dele, mas contra o Kasparov, como eu disse, um jogador extremamente preparado, o Topalov ele prefere não jogar a siciliana e ele resolveu jogar aqui a defesa Pirc. Então veio D4, cavalo F6, cavalo C3 e agora G6. Então, talvez, pensando na super preparação do Kasparov, o Topalov resolveu jogar essa defesa Pirc. Na siciliana teria variantes muito mais teóricas. Então seguiu aqui bispo E3 e agora bispo G7. Bom, então é assim que funciona a defesa Pirc, é como se fosse uma índia do rei. As pretas cedem o centro para depois poder atacar esse centro, ou fazendo a ruptura E5, ou então fazendo a ruptura C5. Então aqui com bispo E3 o Kasparov está planejando jogar com dama D2 para em algum momento fazer bispo H6 e trocar assim o bispo de casas pretas, que é um bispo que vai ajudar na defesa ali do rei, e trocando esses bispos podem surgir debilidades também nas casas pretas. Então veio dama D2, C6, com a ideia de poder jogar B5 em algumas posições. Então F3, já defendendo aqui o peão de E4, que poderia ser um alvo em algumas posições, que o preto jogasse com B5 e B4, e também planejando um G4 em algum momento. Por exemplo, se o preto ele rocar muito rápido, o branco já pode se lançar um ataque aqui com bispo H6, G4, H4 e H5. Então veio aqui B5, cavalo de G para E2. Existem outras possibilidades aqui também, poderia rocar grande direto. Então veio o cavalo de BD7, uma casa natural para o cavalo. O Topalov ele aguarda um pouco para definir para onde vai rocar, porque como eu disse, se ele rocar pequeno muito rápido, o ataque das brancas pode chegar com bispo H6, H4 e H5 para já abrir a coluna H. Então veio aqui cavalo de BD7, bispo H6, que era a ideia do Kasparov. Bispo toma H6, dama por H6
E agora, bispo B7. O Topalov ele mantém a posição flexível aqui para definir onde vai rocar. É claro que agora ele não pode rocar pequeno com essa daminha H6, então já começa a enfrentar alguns problemas com esse rei no centro. O Kasparov, depois de bispo B7, ele resolve jogar com A3, né? Um momento aqui de profilaxia. Por mais que o Kasparov seja um jogador agressivo, seja a principal marca dele, esse jogo com iniciativa, ele era um jogador muito completo. Então ele também dominava as posições de jogo posicional, esses temas como profilaxia. Então A3 não é que é um lance lento ou um lance passivo, é porque em muitas posições as pretas poderiam jogar B4 e, por exemplo, se ao invés de A3 as brancas jogassem com roque, então dama A5 com a ideia de B4 poderia já criar contra-jogo. Então o Kasparov jogou A3 primeiro, seguiu E5, então roque grande e agora dama E7. Então a ideia das pretas é poder rocar grande agora, que o rei ele vai ficar mais seguro do que no centro, ou então se rocasse pequeno. Bom, mas aqui rei B1, A6, e agora o Kasparov ele faz um lance que posicionalmente é bem forte, ele faz cavalo C1, com a ideia de poder levar o cavalo para B3 e então A5. Então seguiu aqui roque grande, cavalo B3, e toma D4 e agora torre toma D4. Então o preto ele já tem alguns problemas posicionais aqui, como por exemplo o peão de D6, que pode ser um alvo. O rei não está tão seguro assim, porque as pretas jogaram B5, então em algum momento pode ter um cavalo A5. Não é uma posição assim tão confortável de jogar de pretas, mas é algo que acontece nessas posições da Pirc. Então o Topalov jogou com C5, tentando abrir a diagonal do bispo de B7, torre D1 e agora cavalo B6. Então o plano do Topalov é poder jogar com D5 e assim colocar as peças em jogo. Aproveitar que o Kasparov ainda não terminou o desenvolvimento, né? Falta colocar o bispo de F1 e a torre de H1 em jogo. Então seguiu aqui com G3, a ideia das brancas é poder jogar com bispo H3 cheque e poder trazer a torre de H para E1. Então veio o rei B8, já de olho nessa ideia. Kasparov faz cavalo A5 agora, tentando criar algumas ameaças táticas já com o cavalo em A5. Bispo A8, bispo H3, D5, que era a ideia das pretas. Mas é um lance que tem os seus riscos, o D5. Por mais que o preto comece a criar contra-jogo, é um lance que vai deixar o rei mais exposto. Mas as pretas precisam fazer algo, então esse lance faz bastante sentido. Seguiu então dama F4 cheque, rei A7, torre de H para E1 e aqui D4. Bom, então chegamos num primeiro momento crítico dessa partida em que o preto ele tá com o rei bem aberto, o rei está bem exposto e para chegar nesse rei as brancas precisam abrir linhas, abrir a posição. Então pensando nisso, Kasparov faz um lance bem ativo, ele faz aqui o lance cavalo D5 exclama, com a ideia de abrir a coluna E, começar a abrir a posição para chegar no rei das pretas. Então seguiu aqui cavalo D5, e toma D5, dama D6. Bom, e agora que vai começar o show aqui do Kasparov, que essa partida é realmente um show, né, para analisar. Depois do lance dama D6, o Kasparov ele faz um lance torre toma D4. Então aqui que vai começar as combinações do Kasparov nessa partida. Ele faz o primeiro sacrifício com torre toma D4. E o Topalov, ele aceita esse sacrifício fazendo C toma D4. Então já foi uma torre sacrificada. Esse lance ele interroga C por D4. O lance fino mesmo seria que rei B6 seria a melhor alternativa das pretas. Não aceitar esse sacrifício e atacar o cavalinho A5. Porque depois que trocar as damas, por exemplo, o branco ele pode ficar com duas peças atacadas. Essa seria a melhor defesa e o preto teria as chances de se defender nessa posição. Mas o Topalov aceitou o sacrifício com C por D4. E agora que vai ficar claro o ponto-chave dessa combinação das brancas, que depois de sacrificar a primeira torre, o Kasparov ele sacrifica a segunda torre com torre E7. Então a ideia é poder desviar assim a dama de D6. Porque se joga agora dama por E7,
Então as brancas podem seguir com dama por D4 e agora se jogar, por exemplo, com rei B8, as brancas podem fazer dama B6 cheque. E depois de bispo B7, cavalo C6, rei A8 e assim dama A7 mate. Então essa que é a ideia da combinação do Kasparov, né? Esse é o ponto-chave, o torre E7. E agora o preto é obrigado a jogar com rei B6. No caso de rei B8, então dama por D4, com a ameaça de dama 7, a dama 7 mate, e depois de cavalo D7, bispo toma D7, com a ideia novamente de jogar o dama B6, e daí, por exemplo, se bispo D5, C4, e o branco tem uma iniciativa muito forte nessa posição, é difícil defender todas as ameaças contra o rei das pretas. Então Topalov, depois de torre E7, jogou com rei B6, então dama por D4 cheque, rei toma 5, o rei das pretas ele começa a passear aqui no meio do tabuleiro, mas é claro, o Kasparov ele sacrificou muito material, então ele precisa encontrar um ataque direto, ele precisa ganhar por ataque nessa posição. Então veio o rei por A5, B4, rei A4 e agora o Kasparov ele faz o lance dama C3, ameaçando dama B3 mate. E esse é um momento muito interessante, porque aqui fica claro que a combinação feita pelo Kasparov foi uma combinação intuitiva. Não foi bem assim uma combinação que ele viu o arremate até o final, que ele viu ali 10 lances na frente. É claro que ele deve ter calculado muito para fazer esse sacrifício, torre por D4, mas não que ele viu até o final. Ele sentiu que ele teria um ataque muito forte na posição, então foi algo mais intuitivo. Porque nesse momento ele teria o lance torre A7, seria o lance mais preciso, que tem uma variante muito bonita até, que é a seguinte: se joga, por exemplo, bispo B7, que para defender ali A6, então as brancas poderiam seguir com torre toma B7, dama por D5 e agora torre B6, porque se tomar a dama em D4, tem torre por A6 dando mate. E agora, voltando aqui, depois de torre A7, se joga, por exemplo, cavalo D5. Essa variante é uma variante muito bonita, que aí pode jogar agora torre por A6, dama por A6 e dama B2, ameaçando então dama B3 mate. E agora cavalo C3 único para defender a ameaça, dama por C3, bispo D5 para defender a ameaça de mate com dama B3 e rei B2. Porque agora o Kasparov ameaçaria dama B3 dando mate de novo. Por exemplo, dama E6 único, bispo por E6, F toma E6 e agora dama B3. Bispo B3 e C toma B3 mate. Essa posição seria sensacional se acontecesse na partida. É uma variante muito bonita mesmo essa combinação. Mas o Kasparov ele não jogou torre A7, ele jogou dama C3. Então fica claro, né, isso que eu falei, que é um lance mais intuitivo. Ele ameaça agora dama B3, dama por D5 e agora torre A7. Ele cria a ameaça de torre por A6, bispo B7. Então aqui o Topalov ele começa a devolver material para tentar defender a posição. Que por mais que o preto tenha tanto material a mais, o rei das pretas ele está aqui em A4. Então o Kasparov joga a torre por B7, porque se jogar dama por B7 está levando dama B3 mate. Então seguiu aqui dama C4 e agora dama por F6. Então as brancas conseguem recuperar bastante material, né? Agora a diferença material não é tão grande, tá com uma qualidade só a menos e segue o ataque, né? O rei continua muito exposto, esse rei das pretas. Mas aqui o branco ele tem que jogar com bastante precisão para não dar chances aqui para o adversário. A posição continua sendo bastante complicada. Então aqui jogou rei por A3. E depois desse lance, rei por A3, o branco ele tem uma vitória forçada, né, que o Kasparov não deixa escapar. Ele faz aqui dama toma 6 cheque, rei toma B4 e agora C3 exclama. Esse é o lance mais forte, porque se jogar agora, por exemplo, rei B3, então tem dama 2, rei por C3, dama B2, rei D3 e agora torre E7, criando a ameaça de jogar bispo F1. E não tem como defender essa posição.
Então, aqui depois de C3, as pretas fizeram rei por C3. O rei do Topalov vai dando a volta aqui no tabuleiro. Dama A1 cheque, rei D2, dama B2, rei D1. E agora mais um lance fino aqui do Kasparov. Kasparov faz um lance bispo F1. Né? Outro lance bem forte aqui. Porque se jogar agora dama por F1, então é possível jogar com dama C2, rei E1 e agora torre E7, assim conseguindo dar mate. O rei dá a volta no tabuleiro e acaba levando mate aqui em E2. Então depois de bispo F1, seguiu torre D2 único para continuar jogando. E agora vem o arremate, o lance que decide a partida. O Kasparov faz aqui o lance torre D7, então desviando a torre, porque agora se tomar a torre em D7 tem dama... tá jogando com o bispo, toma C4, como aconteceu aqui na partida. E se não faz nada, tá com a ameaça de jogar dama toma D2, né? Então jogou aqui torre por D7, bispo toma C4, com essa ideia de dama C1. Então B toma C4, dama toma H8, e daí as brancas ficam com uma vantagem decisiva, uma vantagem material muito grande. Seguiu aqui mais alguns lances, com torre D3, então dama A8, C3, dama A4 cheque, rei E1, F4, F5, rei C1, torre D2 e depois de dama A7 as pretas abandonaram, que aí já criou ameaças como jogar dama E3 cheque, por exemplo, ganhar o peão de C3 e aqui o preto não tem nenhuma chance. Então essa partida aqui, galera, eu acho assim uma partida sensacional, eu acho a melhor partida do Kasparov. É impressionante mesmo essa combinação que ele fez, os sacrifícios, torre por D4, depois torre E7. Não dá para calcular todas essas complicações, é algo assim que parece impossível calcular até o final, foi algo mais intuitivo. Então com certeza o Kasparov ele calculou muito, que ele tinha um poder de cálculo absurdo, mas foi algo mais intuitivo, ele sentiu que tinha um ataque muito forte e ele acreditou ali no sacrifício e aí ele sacrificou tanto material e conseguiu um ataque sensacional. Essa partida demonstra essa habilidade do Kasparov de jogar com a iniciativa, toda a habilidade que ele tinha para conduzir o ataque, que eu acho que é uma das principais habilidades desse nosso 13º campeão mundial. Galera, então é essa partida que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam aí da partida. Se vocês acham o Kasparov o maior jogador de todos os tempos. E o que vocês acharam aí das habilidades dele no ataque, fazendo todas essas combinações. Galera, então é isso aí. Vamos encerrando por aqui e até o próximo.